você segura tem poder de fogo. O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo. A coragem sem limites tem poder de fogo. Seguindo seu caminho, com Digimon, seja sempre o melhor. Com Digimon, não pense estar sozinho. Com Digimon, você não está só.人間の子供は発見したのですが、部下どもがその不甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな。そう必ず、次こそは必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだな。お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれは私でもなく何者かに先を越されたのよね。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだな。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはねえ。お前一人で手に負えないというならメガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に俺が出る。必要ないわよ。門左衛門の手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。どけどけどけ。あら、ガサツなやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何の用なのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったらなんだっていうの。ははは、この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぜ。力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前、また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。どいつもこいつも胸くそ悪い連中だぜ。やめぬかお前たち。喧嘩売ってきたのはこいつだぜ。まあいい。お前らが強調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモン。これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。分かってるわよ。私を誰だと思ってるの？ならよいがな。次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること。
手を貸してほしければ言え。いまいましい。この私があんなガキどものせいで。いいわ、今に見てなさい。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、リョウ。夢だよな。Eu acordei em um pesadelo hoje de manhã, encharcado de suor e com as mãos tremendo. Era se esperar, eu tava de cabeça cheia ontem à noite. Não foi fácil pegar no sono. Não depois de ter assistido a morte do Rio ontem diante de nossos olhos. Mas além do pavor de assistir a morte de alguém pela primeira vez, foi horrível ver aquele tentáculo estranho se estender e agarrar ele. Só de voltar a pensar nisso agora me dá calafrios. Mas eu não vou me torturar. Não depois do ânimo que o Agumon me deu ontem à noite. そういえばアグモン、それにみんなは。Não tem mais ninguém aqui. Eu fui o último a acordar. Mais uma razão pra me mexer. A gente precisa descobrir o que vai acontecer depois. Não é tarde demais. Talvez os outros estejam na cantina. É melhor eu dar uma olhada. Ah, おはようカイト。ドラクモン。やっと起きてきやがったか。 Ó, ele parece uma fera. Ficou até agora me esperando acordar. 遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで他のみんなは。知るかよ。誰も来やしねえ、そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でもじゃあみんなどこに。あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。 Faz sentido, a morte do Rio não foi choque só pra mim. Todo mundo deve estar pensando nisso. Eles vão precisar processar o que aconteceu. みんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ。今は一刻も早くミユを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ。化け物がミユを狙ってるんだ。 É isso aí, a Arukinemon, aquele monstro aranha, falou de um tal sacrifício. Ela era bem forte também. Se existem muitas outras coisas como ela por aí. くそ。こんなことなら何としてでも昨日のうちにミユを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミユから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミユを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。
わかったよ。 Que alívio, a gente conseguiu convencer ele dessa vez. けど待つのは昼までだ。それ以上は待てねえ。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探しに行く。俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ誰が。おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ。そりゃ悪。 Dragomon parece estar realmente preocupado com o Kaito. O Kaito parece estar prestando atenção no Dracmon. E parece que ele está prestando atenção no Dracmon, mas o jeito dele. Pode não parecer, mas eu acho que esses dois são, na verdade, muito próximos. つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼まではカイトが勝手に出ていかねえように俺がちゃんと見張ってるから。わかった。みんなを呼んでくれ。 Vamos ver. Até o meio-dia que eu tenho que... Ah, não. Isso é pouco tempo. Vou ter que reunir todo mundo aqui rápido. Vamos levar bastante tempo. Dá pra reunir todo mundo fácil. E eu gostaria também de pedir desculpa. Ó, eu tive um certo problema com o computador e agora estamos de volta com o jogo. Eu vou tentar fazer vídeo diariamente. Vamos botar... Não, pera, seu level já tá alto pra caramba já. Nível 11, isso aqui é... Número a mão. Eu já vi que ele é forte pra caramba. Eles não são muito fortes mesmo, então. Na corridinha, pega um level aqui. 僕の番だね。 Tem que lembrar como é que joga um pouquinho. Já passou algumas semanas e já esqueci. Boa. O Mon foi... levou dano pra cacete, né? Caralho, ele não morreu. Acho que ele ia morrer. Ah. Eu ia tentar curar o Agumon. Morreu. Não. Vou tentar curar o Agumon. Morre. Agora não precisa me preocupar, isso aqui morreu. Filho da puta, filho da porra, velho. Qual é? Eu sou tão burro assim? Sim. Sou. Essa é uma afirmação do que uma pergunta.
Eu não me arriscar, não. Eu não arriscar. Controle, filha da puta. Maninho interessante, não? Tem uma coisa com a minha defesa aqui. Eu vou dar essa Agumon que dá uma resistência maior a ele. Controle, filho da puta. Minutos, ok, beleza. Oi, Takuma, tudo bem? Eu tô circulando e vendo como tá todo mundo, já que ninguém apareceu na cantina de manhã. O Kaito ficou bem nervoso, ele já tá falando em ir procurar a Mil sozinho. Entendi, parece que não é hora pra gente ficar sem fazer nada aqui. E o Kaito parece que vai ficar bem obcecado pelas coisas, né? Ainda mais se tiver a ver com a irmã dele. Pois é, quem imaginava que um cara durão como ele teria irmã como um ponto fraco? Bom, surpresa positiva. Parece que o Minoru tá mais tranquilo do que eu pensava. A propósito, Takuma, de que tipo de quadrinhos você gosta? O quê? Por que essa pergunta assim nada? Creio que não seja um momento apropriado para essa conversa. Ah, poxa, relaxa. Além disso, tem coisas que eu quero perguntar por causa dessa situação. Eu não entendo porque ele tá me perguntando isso, mas vamos ver. Eu nem leio tantos quadrinhos assim. No geral, só aqueles normais heróis. E eu gosto de uma comédia romântica às vezes, mas aposto que o Minoru e o Zorkman. Por que a pergunta? Não vou falar. Bom, eu leio o que achar interessante, mas curto mais os super-heróis. Ah, eu sabia. Quadrinhos de heróis são os melhores, né? Quando a gente voltar pro nosso mundo, tenho várias recomendações pra te dar. Bom, eu tenho alguns favoritos que sempre leio. Mal posso esperar pra próxima edição. Cara, mal posso esperar pra ver o que vai acontecer agora. A impressão minha, o Minoru tá agindo de um jeito meio forçado. Enfim, o herói é o mais legal. Tipo, de todos os heróis que eu conheço, eles nem se comparam. Quando li, pensei em como eu seria. Eu queria ser daquele jeito. Falando sério mesmo. Minoru, por favor. Ah, é. Você não sabe o que eu tô falando, né, Falcomon? Desculpa. Poxa, bem que podia ter quadrinhos nesse mundo também. Não é uma pena? Não se force tudo, Minoru. O quê? Como assim? É óbvio que sua mente não está nesse assunto de verdade. Até parece, não seja ridículo, né?
Ah, bem que eu achei ele tá disfarçando. Minoru, você parece desanimado. Acho que não consegui te enganar, mas sabe, não sou só eu, é todo mundo. Todos estão de mau humor depois do desaparecimento do Rio ontem. Eu acho que o Minoru não é uma exceção. Porque eu não pude fazer nada. Minoru, eu e o Rio nem nos dávamos tão bem assim. Ele era um babaca, na verdade. Mas não quer dizer que eu esteja feliz por ele ter sumido. Minoru, se acalme. É uma droga, porque eu sei que ele tava sofrendo. Ele tava aqui desde que a gente chegou aqui. Por que eu fiquei ignorando ele até o fim? Eu também fico me perguntando isso. E eu não só ignorei ele, também fiquei provocando e zoando ele, apesar dele ser mais velho. Eu sou a pior pessoa. Não foi culpa sua, Minoru. Não fico se culpando tanto. Não precisa tentar me consolar. Eu sei que o que eu fiz foi horrível. Acho que nunca tratei o Ryo direito. É difícil acreditar que o Minoru pode ficar deprimido assim. É tão diferente do normal. Acho que ele deve ter pensado bastante sobre o Ryo do jeito dele. Falcomon, acho que a gente devia dar um espaço pro Minoru. Concordo, creio que se o Minoru pelo menos consegue refletir sobre suas ações assim, as intenções dele são boas. Já esqueci os botões. Maravilhoso. Os dois contam com um, né? Todos parecem estar inquietos. Inquieto. Não te preocupe, Milk. Eu sempre estarei com você. Com você. Então foi para cá que eles vieram. Será que devo dizer uma coisa? Às vezes é difícil conversar tanto com o Haru, tanto quanto com o Milk. Mas é legal ver eles se dando tão bem. Música. Milk, essa música... Ei, Takuma, você ouviu isso? Parecia que a Milk tava cantando uma coisa. Pois é, parecia. Tava baixo demais pra entender. Mas ouvi alguma coisa assim. Deixa pra lá. Será que eu tava imaginando? O Anu não parece muito feliz, né? Não, pelo contrário, parece bem triste. Você acha? Então vamos animá-lo. Não, espera, Gumon. Haru, Milk. Takuma, Gumon. Quanto tempo vocês estão aí? Estão aí. Não muito tempo. Desculpa, a gente não queria ouvir escondido nem nada. Vocês ouviram aquilo? Ouviram aquilo? Ele tá falando da música? Não, talvez a gente não devesse ter ouvido. Será que eu falo a verdade ou finjo que não percebi? Por outro lado, eu me preocupo com a Milk. Talvez eu deva ouvir a pergunta. Sim, ouviu? Desculpa, faz nossa ouvir? Aquela música era pra ser tipo um segredo entre vocês dois? Bem, na verdade não. Na verdade não. É difícil decifrar a expressão do Haru. Os dois parecem muito próximos mesmo. Talvez esteja com ciúmes de outra pessoa tenha ouvido a irmã dele cantar. Fique com isso, Takuma. Tenho certeza de que será útil pra você. Cristal de fogo. Pode ser útil. Certo, vamos ver como anda o restante pessoal. Mas temos que falar sobre a busca da Mio. Vocês podem ir pra cantina ao meio-dia? Minha irmã e eu? Sim, o Kai tá esperando todos se reunirem. Eu não quero deixar você de fora. Tá bom. Tá bem. Tá bom, até mais então. Tá. Vou pra cá. Tô vendo a Oyasaki, será que eu vou chamar elas?
não consegui deter eles. Não seja tão duro consigo mesmo. Não havia nada que você pudesse ter feito. Mas eu percebi, eu sabia que tinha algo de errado com o Ryo. Por que eu não pude ajudar ele? Parece que a Aoi tá se culpando. Você sabe que ela leva essas coisas a sério. Ela queria ter feito mais. Ela chorou a manhã toda. É triste de se ver. Ela se sente culpada pelo que aconteceu com o Ryo, talvez por ela ser tão responsável. A Labramon deve ter razão quando diz que não tem nada que ela pudesse ter feito. Mas eu também entendo por que a Aoi se sentiria culpada de não poder fazer mais. Inevitável. Não foi só você, Aoi. Todos nós podemos ter feito mais para ajudar o Ryo. Quer dizer, eu não consegui fazer nada. Takuma. Talvez você tenha razão. Afinal, nem eu percebi que o Ryo estava perdido. Então, não tem por que você assumir toda a culpa sozinho. Takuma, só que eu... Aoi, por favor, para de chorar assim. É que vocês estão sendo tão gentis comigo enquanto eu só estava pensando em mim. Aoi, por favor, anima. Eu sou a pior pessoa. O que eu falei, eu não sei como confortar ela. E se eu não levar todos os cantina logo, o Kaito pode acabar saindo sozinho. Caraca, eu não sei o que fazer. Você não é muito bom em fazer os outros sentir melhor, né? A Aoi não para de chorar. Afinal, não consegui pensar na coisa certa pra dizer. Bem, duvido que algo que você diga funcione com ela agora. Por que diz isso? Eu acho que a Aoi queira que eu não acho que a Aoi queira que alguém diga alguma coisa. O que ela quer dizer com isso? Será que é alguma coisa dos meninos ou a Saki tá falando por experiência própria? De qualquer jeito, a Saki tem bastante consideração pra alguém tão... desprendido. Tô falando aí. Eu achei que você não ligasse pro que os outros pensam. Mas você presta bastante atenção. Você acha? Isso parece bastante normal. Sei lá. Olha como você tá pensando na Aoi mesmo depois de tudo que aconteceu. Ele tem razão. Talvez seja porque ver alguém triste me faz perceber que eu tenho que ficar calma. Se você diz. Enfim, vou ficar aqui com a Aoi. Deixe comigo. Labramon e eu vamos ficar aqui também. Tá bem, então... Tá tudo bem, Aoi. Segue essas lágrimas. Isso aqui, eu... Não foi sua culpa, Aoi. Você não fez nada de errado. Mas... Não havia nada que a gente pudesse fazer. Eu também queria ajudar. Todo mundo queria. É melhor que as garotas possam se consolar assim. Que bom que a Saki tá aqui agora. Deixa eu checar uma coisa. Nesse ritmo, o próximo rei vai ser ele. Muito bem, eu acho que por hoje é só. E eu vejo vocês no próximo episódio. Então, valeu, falou!